para a elaboração de currículos em todas as escolas do país. A partir dela, pela primeira vez na história do Brasil, todas as escolas públicas ou privadas, rurais ou urbanas, saberão exatamente o que seus estudantes devem ser capazes de produzir ao final de cada ciclo de escolarização. E quem comenta sobre este assunto agora aqui no Tribuna é a mestre em estudos de linguagem, Lissa Gonçalves Costa. Tem o mesmo sobrenome meu, Gonçalves Costa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Vila Real. É uma honra estar aqui com vocês, participando do programa, falando mais desse trabalho da BNCC e em meio a toda essa confusão aí Não vou nem chamar de confusão, esse movimento que é muito importante para todo o Brasil. E eu já quero declarar o meu apoio aos caminhoneiros. Eu acho que é muito importante que toda a sociedade se posicione a favor deles, porque nós precisamos fortalecer e mostrar que a sociedade quer fazer a diferença. Até porque a gente faz parte, a gente é impactada tanto quanto eles, né? E Perfeitamente. teve um ouvinte que falou aí muito bem, né? Não é um movimento dos caminhoneiros, mas é do Brasil, né? A paralisação do Brasil. Falando um pouquinho dessa mudança, como que vai ser agora? Fala, né, que as escolas agora vão ser capazes de produzir no final de cada ciclo aí, saber exatamente o que esses estudantes podem fazer. Isso já pensando no futuro profissional? Pode-se dizer assim? Como que vai funcionar? Então, a BNCC, ela funciona como um guia para que o Brasil inteiro saiba o que o aluno tem que saber no mínimo. Então, são os mínimos de competências, de conhecimentos que os alunos vão adquirir ao longo aí do ensino fundamental e fundamental 1 e 2. O ensino médio foi aprovado há pouco tempo. Então, agora os estados, nós estamos trabalhando na construção de um currículo com base nas necessidades regionais, locais, e é um movimento interessante porque antes os conteúdos eles eram de certa forma produzidos a partir de livros didáticos, as editoras produziam os materiais e as escolas colocavam aquilo em prática. Então agora vai ter um movimento inverso. Nós, os estados, vamos colocar quais são os conteúdos que nós queremos aprender e os materiais terão que ser produzidos a partir disso. O que acontece é que antes os alunos meio que não sabiam o que era de direito dele aprender em cada série, o que ele tinha, qual que era o mínimo que ele precisava. Eu friso que é o mínimo porque apesar de haver a base nacional comum curricular, os estados têm a liberdade de acrescentar coisas, não tirar coisas. Então vai ter um controle maior aí. Agora, Lissa, só para a gente entender, então partindo dessa premissa de que nós vamos formar currículos, né? Isso. Observar a característica de cada aluno, a tendência que ele tem de informação, aquilo que ele pode produzir lá no futuro. Mas o ensino público tem estrutura para isso? Tem estrutura para formar individualmente cada aluno? Ok. Eu acho que há uma boa perspectiva de mudança em relação ao ensino público. A BNCC ela também vai funcionar para o ensino privado, ela vai atingir todos os segmentos aí de educação. Eu acho que é um movimento interessante porque os currículos eles estão sendo construídos com o auxílio de professores. Então, nós temos nas equipes de cada disciplina professores da escola pública, professores regional, municipal, particular. Então, vários professores de diferentes redes estão participando porque cada um conhece a sua realidade e pode trazer um pouco disso na hora da construção do currículo para que ninguém fique excluído. Tipo, isso só vai funcionar para quem for da escola pública ou da particular? Não. É para atingir, para dar uma equidade ao ensino de maneira geral. Você falou isso, que muita gente se questiona, né? Só vai funcionar na escola privada, na pública não, mas existem algumas diferenças que a gente sabe que o ensino público passa aí por desgaste, por falta de valorização do profissional, tem uma série de questões que envolvem, né? Infraestrutura precária, tudo isso pode afetar a mudança, a nova base curricular? Com certeza, com certeza. Nós estamos conversando que a base e o currículo que está sendo construído é um início, é um pontapé. Não é a solução de todos os problemas da escola, sem dúvidas alguma. Mas já é um começo. Muitas pessoas... eu sou professora de inglês, por exemplo. Então, é muito comum as pessoas falarem que saíram da escola e só aprenderam o verbo to be. Então, nós queremos
acabar com esses problemas, e outros problemas ainda vão existir, poderão aparecer, mas precisa de um movimento integrado da sociedade. Não é algo que depende só da escola, só do professor. Precisa do auxílio das secretarias, do governo estadual, dos pais, da comunidade. Precisa haver esse trabalho integrado. Mas para entender, a Base Nacional ela não propõe um currículo universal, não. Isso vai depender de cada escola, de perfil de aluno, tudo isso pode mudar. Porque muita gente pergunta, é um currículo universal, o que serve ali no norte do país, também serve aqui no centro-oeste. Não é assim. Não. A base ela é um documento nacional, mas cada estado montou sua própria equipe e está trabalhando num currículo regional. Então, aqui no Mato Grosso, nós temos diferentes equipes das diferentes disciplinas. Em outros estados, está tendo, inclusive, formações que acontecem em Brasília. Então, todas essas pessoas, os redatores de currículos, vão para Brasília, se encontram, fazem as discussões com outros redatores de outros estados. O importante é que, apesar que nós queremos que haja uma equidade, que todas as pessoas tenham as mesmas possibilidades de norte a sul do país, que é um país muito grande, nós queremos também que as necessidades regionais, locais, sejam atendidas. Então, muitas vezes, em relação à história, geografia, é importante que os alunos estudem a geografia local, geografia mato-grossense, história mato-grossense, a literatura mato-grossense. Então, isso sim vai ser atendido. Esta base comum curricular, ela também ela parte da premissa do individualizar, né? Porque nós somos indivíduos. Claro. Nós não somos, não é o mesmo sistema, não é o mesmo ensinamento para todo mundo. E isso eu acho, minha opinião, que vai ajudar na formação do indivíduo lá na frente para na hora de tomar uma decisão, né? Perfeito. Porque às vezes o aluno ele chega, quando ele chega na hora de decidir qual caminho tomar, ele tem uma dúvida muito grande. E isso implica às vezes para a vida toda. Que a pessoa começa a fazer um curso de ensino superior, aí vê que não é aquilo, desiste. Não quero isso, quero tentar outra coisa. Aí começa outra, vê que não é aquilo, também desiste. Esta base curricular, ela ajuda nesse sentido também, né? Do indivíduo chegar lá na frente já sabendo mais ou menos qual rumo tomar. O ensino fundamental 1 e 2, eles vão permanecer mais ou menos na mesma estrutura, em que o aluno ele vai ter acesso a diferentes disciplinas. Porque isso não pode mudar também. Né? Com a reforma do ensino médio, porém, a ideia é que o aluno ele possa já fazer um direcionamento no primeiro ano do ensino médio, para que ele possa ver quais são as afinidades. Então, de qualquer forma, quando você ingressa no ensino médio, você já consegue saber se você tem mais dificuldade na área de exatas, na área de humanas, e você vai poder fazer esse direcionamento. Essa transição de como que essas escolhas, as disciplinas, o ensino médio ele também vai ser profissionalizante, como que isso vai acontecer, ainda está em construção. A BNCC, referente ao ensino médio, ela foi homologada no mês passado, então nós, infelizmente, ainda está um pouco obscuro assim, para os professores de como que nós vamos fazer essa transição e poderemos ajudar os alunos a fazer as melhores escolhas, né? E no ensino básico, por exemplo, hoje a gente percebe que eu trabalho na Secretaria de Educação do município. A gente percebe que muitos alunos têm dificuldade, por exemplo, com, vamos supor aí, a matemática, né? E aquilo às vezes passa despercebido pela professora, pela escola, pelo sistema, né? Ele vai crescer um adulto com essa dificuldade, vai ter problema lá na frente. Na hora de prestar o concurso, ele vai ter dificuldade. Tem aluno, por exemplo, que tem dificuldade com a letra cursiva, né? Só sabe fazer letra bastão. E às vezes isso passa despercebido. Esta mudança também, ela vai colaborar para que estas dificuldades elas sejam detectadas, né? Essas dificuldades, elas também são um pouco estruturais, assim, né? De pessoal, de mão de trabalho. Então, no caso da escola pública, as coisas são um pouco mais complicadas, porque você tem que atender uma gama muito grande. Às vezes são 30, 40 alunos numa sala. Nas escolas particulares, em geral, os professores contam com auxiliar de sala. Na escola pública, não há esse recurso. Além disso, o professor que trabalha na escola pública, dificilmente ele consegue trabalhar em uma escola só, em decorrência do salário. Ele precisa acabar trabalhando em 2, 3, e isso dificulta, é uma carga extra de trabalho que o professor tem e que,
certos momentos pode prejudicar, porque o professor tem tanta coisa para fazer que acaba escapando desses detalhes que o senhor disse. Seria muito bom que o currículo por si só desse conta de sanar essas dificuldades. Como eu disse, não acho que a BNCC e o novo currículo eles sejam salvadores da pátria, eles não vão resolver todos os problemas. Mas como tudo na educação, e o senhor é da educação sabe, que é um investimento a longo prazo. Tudo que é feito hoje, ele vai dar resultado de 5 a 10 anos. Então, pode ser que isso melhore, mas outras coisas precisam acontecer também. Outros projetos que devem partir da secretaria, da assembleia, do governo estadual e federal precisam acontecer para dar esse suporte, professor. O professor não pode ficar lá na ponta tentando sanar e resolver e salvar o mundo sozinho. Ele precisa de ajuda, sim. E aí você falou uma coisa interessante, que até agora a gente só falou do aluno, né? Mas aí a gente tem que falar também do professor, que precisa de formação, claro, que precisa conhecer o sistema, e às vezes o professor vai para a sala de aula sem conhecer o sistema que ele trabalha. Esta base nacional, ela contempla também o professor? Ela se preocupa com essa formação do professor? Bom, preocupa sim. Também, como eu já disse, é uma construção. Não sabemos como isso vai se dar efetivamente. A base nacional nós estamos chamando de implementação da BNCC. Então, a BNCC, a implementação na primeira parte é a construção do currículo. Em seguida, nós vamos ter as consultas públicas. Então, agora, semana que vem, falando de Mato Grosso, nós vamos entregar as versões preliminares. Os professores, eles vão poder olhar tudo que foi construído pelas equipes, para eles opinarem, para fazer sugestões, fazer críticas, para que esse currículo que vai entrar em vigor no ano que vem, ele realmente seja eficaz, seja efetivo. Depois, em dezembro, quando houver a versão final da BNCC, vamos começar a pensar nas ações de formação. Porque é exatamente o que você disse. O professor, não adianta nós termos um documento maravilhoso, muito bom, mas sem que isso seja discutido e conversado com o professor de como que isso pode ser colocado em prática. É muito importante que haja realmente uma boa conversa e discussão com professores para que isso seja colocado em prática de forma que está sendo pensado agora, discutido, né? Para que cada um tenha a liberdade de fazer as suas adaptações, mas que realmente coloque, porque não pode virar um documento de gaveta, né? A BNCC, ela é um documento importante, mas ela enfrenta algumas resistências, né? De implantação. Por que será, na sua opinião, por que enfrenta essas resistências? Eu acredito que os outros documentos que já foram homologados, que já foram colocados em prática, eles não tiveram tanta abertura, tanta flexibilização e tanta democratização, assim. Então, esse momento, a BNCC, ela está sendo diferente também por esse ponto. Então, já na estruturação, já na formação das equipes, nós temos pessoas de diferentes segmentos. Então, não são só professores da rede pública, ou então, não são professores só da academia. Então, nós fizemos, eu digo nós, mas os coordenadores, os chefes, os líderes das equipes tiveram essa preocupação. Vamos fazer essa discussões porque nós queremos atrair os professores. O que acontece é que às vezes os professores eles leem documentos que são muito bonitos na teoria, mas que na prática não consegue haver essa transposição. Então, nós queremos que isso não aconteça. Para que os professores, já agora começar o período de consulta pública, que eles possam fazer as críticas, para que isso mude até novembro. Porque depois que a currículo for efetivamente homologado e colocado em prática, é mais difícil você fazer alterações. Então, eu acho que as críticas, às vezes, elas acontecem porque há esse distanciamento. E nós não queremos isso. Nós queremos que haja uma aproximação dos professores. Lissa, para a gente encerrar, o Conselho Nacional de Educação aprovou, no final do ano passado, né, o BNC. E aprovou. Nós já estamos em junho, praticamente. Tem previsão de implantação? Tem, assim, uma meta, olha, até tal ano nós temos que já começar a implantar o sistema, porque, como você disse, é um sistema que o resultado vem a longo prazo. Claro. Não dá para implantar hoje, daqui a 6 meses já está aí funcionando a mil maravilhas. Não vai acontecer isso, né? É bom até a gente esclarecer isso para os pais. É uma mudança que vai acontecendo gradativamente, porque o nosso sistema é muito antigo. Claro, também, né? Claro.
o trabalho, o processo de implementação da BNCC, ele tem uma duração de 2 anos. Então, na verdade, nós começamos a trabalhar já desde janeiro deste ano e ele vai se encerrar só em novembro, dezembro do ano que vem. Isso amparado pelo MEC, pelo governo federal. É claro que os estados eles vão ter essa liberdade